quem não me conhece, meu nome é Michele Querino, sou fundadora da Health Money, contadora, mentora de educação financeira, autora de 2 livros e estou aqui hoje à frente da Health Money liderando um grupo de franqueados e tenho a honra de falar hoje com um dos os mais novinhos aqui, ó, o Urias, de Paris. Hoje vem contar para nós um pouquinho da experiência dele, tanto como franqueado quanto com os resultados que ele vem trazendo aí da empresa dele. Como é que tá isso, Urias? Se apresenta para nós, seja muito bem-vindo. Quero saber tudo. Conta para nós. Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Para Boa quem não me noite. conhece, meu nome é Urias Pedroso, sou um dos franqueados aqui da Health Money em Paris, né? Eu creio que aqui na Europa é o primeiro, não, o segundo, né? Que tem também na Inglaterra. Estamos na Inglaterra. Então, tipo, a gente está aí, começamos tem um mês e vamos para cima. Vamos conseguir cada vez mais clientes. Muito bom, Urias. Quanto tempo você está aí na França? 3 anos que eu moro aqui na França. Anos. Tem 3 anos. E aí, qual que é a sua experiência antes de entrar na Health? Qual era a sua experiência com gestão financeira, com mentorias? Como é que é isso? Você já trabalhava com isso? Vamos botar aqui em 2024, o ano Uhum, passado, eu fiz o EFINC, né? Comecei o uhum. EFINC, aí eu comecei a ter mentorias, né? Fazer mentorias na gestão financeira, mas de pessoa física, não era nada de empresa, né? Olha Só que que, legal. só que antes eu não sabia que eu fazia a parte da gestão financeira, mas eu ajudava muitos empresários da igreja que eu pastoreava com a parte da gestão financeira sem saber que eu estava fazendo. Aí depois que eu descobri a Health Money, eu descobri o que eu fazia antes e fazia gratuitamente. Olha que legal. E aí você percebeu que você poderia transformar vidas, transformar empresas e ainda ser bem remunerado por isso, né? Por que não? E Sim, aí, uma coisa muito legal que eu queria trazer é essa, que eu também vivi isso na prática. Então, para quem não sabe, hoje eu estou nos Estados Unidos. A franquia já está em 5 países, então hoje a gente atua com Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão. E aí, para nós que somos imigrantes, que estamos em outro país, né? Existe um desafio maior ainda, né? Eu penso assim, sim. me conta como que foi para você chegar na Health Money, entender que poderia ser um caminho, quem você atende? Você atende, conta para nós um pouquinho do seu público, o porquê te despertou a franquia. Sim. A franquia da Health Money foi que, quando eu prestava a mentoria, Uhum, muitas pessoas queriam mudar, só que não tinha tempo. Eu queria até aprender isso aí, só que eu não tenho tempo. Aí uhum. eu falei assim, eu preciso achar alguma coisa que eu possa fazer para ajudar essas pessoas. E aí Na foi França, ajudar essas pessoas onde, geralmente? no Brasil, na França, em qualquer lugar, porque sempre aparecia. Na mentoria eu atendia tanto no Brasil quanto na França. Tá. Atendo ainda tem clientes na mentoria. E quando eu comecei a atender a mentoria, as pessoas, pessoa física, para organizar a finança da vida pessoal deles, muitos falavam assim: eu quero aprender também para a minha empresa, só que eu não tenho tempo, porque hoje em dia o tempo é vida, né? Então, tipo assim, muita gente não tem tempo. Aí eu falei: eu preciso encontrar alguma coisa para agregar a minha mentoria. E é muito legal você trazer isso, porque o que acontece? Geralmente existem dois públicos: aquela pessoa, aquele empresário que ele quer aprender para ele colocar no negócio dele, e Uhum, aquela pessoa que está todo vapor, que não quer aprender, que não quer fazer, ele precisa de alguém que faça para ele. É, sim. né? E aí é onde entra a Health. Onde é que entra a Health Money? Então, assistindo uma live, pulando né, no YouTube os canais e tudo, aí um dia eu vi uma live sua, né, com a Aline. Uhum. Aí eu falei, isso aí é o que falta. E aí, para quem não sabe, Health Money ela é constituída por Michele Querini e Aline Soper. Foi uma dessas, um podcast desse, como hoje aqui, que o Urias passou e viu a gente, não foi não, Urias? Foi. Aí eu assisti o podcast, terminei. Depois eu maratonei. Uns que tinha, eu fui assistir. Eu falei assim, não, tem que descobrir o que que é.
Aí depois que eu vi o que que era, aí eu mandei a mensagem para a Aline, e Uhum. aí ela foi lá e me conectou até você, e a gente fez as reuniões e deu certo, né? E aí, como é que foi esse processo de decisão? Porque a gente entende que é um modelo de negócio, você está começando um negócio como outro qualquer, que exige um investimento, que exige um conhecimento, que exige uma estrutura mínima, uma mentalidade empreendedora para você começar, como qualquer Sim. outro negócio, né? Uhum. E aí, como é que foi isso para você? Entender esse modelo de negócio e ter que tomar a decisão? Até em relação ao investimento mesmo. Sim. Eu creio que, primeiro, como investimento, é um investimento muito bom, né? É um pouquinho alto para quem for olhar para dinheiro, mas só que eu já recuperei praticamente. Se você ver os contratos que eu já assinei, em 6 meses eu recupero tudo que eu investi. E que empresa, que investimento hoje que te dá um retorno rápido? E olha que não vai me dar um retorno mais rápido ainda, porque eu dei uma diminuída nas vendas. Conta para as pessoas, faz quanto tempo que você está dentro da franquia? Eu entrei dia 26 de maio. 26 de maio, gente. 26 de junho, 26 de julho. É. 2 meses fez que o Uri está dentro da Health Money. E Uhum. ele falou que já teve quase todo o retorno do investimento aí. Sim. Um exemplo assim, só eu tenho 3 clientes hoje, Uhum. né? E porque eu ainda diminuí, mas agora esse mês agora eu já vou ter no mínimo mais os de 2 a 5. E assim, ó, ele tá com 3 clientes, porque nós aqui brecamos ele, tá, gente? É. Porque o que acontece? Quando você entra para a Health, você precisa passar pelos treinamentos. O Uhum. Uri estava super apto a trabalhar e tudo, porém, existe todo um padrão e um treinamento e treinamentos que você precisa passar para poder fazer a entrega como deve ser feita aqui dentro. E aí a gente falou, Urias, espera, termina os treinamentos para colocar mais gente para dentro. E agora ele já está nesse momento de novo de acelerar. Foi sim, desse mesmo jeito. E aí, acho que não tinha nem uns 15 dias que eu tinha entrado para a Health Money, eu já tinha 3 clientes. Aí depois aí eu pediram para me parar. Aí eu É parei. incrível, gente, porque nós percebemos com muita clareza que a grande dificuldade dos empresários é essa parte de captação, a busca do cliente, né? E Uhum. principalmente, eu falo que esse menino ele é danado, porque ele estando na França, para a gente é mais complicado ainda, porque mas tá tudo na cabeça, né, Uris? Sim. Porque você tem a comunidade brasileira para atender aí, que tem as particularidades, mas ao Uhum. mesmo tempo é um público muito para nós muito bom, porque eles precisam mais ainda de informação de como estabelecer o negócio deles aí, fazer o negócio dar certo aí. E tem os Sim. brasileiros que estão no Brasil. Então, um lado incrível da franquia é essa questão que não tem limite de região. Você pode atender o mundo se você quiser, né? Sim, tem a flexibilidade muito boa. Eu creio que a Health Money é o melhor produto que tem para se vender. Porque o melhor produto que tem para se vender é aquele produto que vai resolver o problema do cliente. Entendeu? Muito Porque legal. eu acho fácil vender o nosso trabalho. Porque é o que o cliente precisa. Né? É a questão da Quantos gestão. empresários, né, precisam da gente, que tá perdido, que não tem clareza dos números, que não tem clareza de para onde o dinheiro está indo, não sabe Sim, se ele está tendo lucro de verdade, qual o tamanho da rentabilidade dele, se o produto-chefe dele é o produto que dá mais dinheiro para ele. Então, são vários pontos que muitas vezes o empresário trabalha no escuro porque ele não sabe o que fazer sim. com as informações do financeiro, Uhum. Isso é né? verdade. Tem muita gente que não sabe o que que faz. E também, uma forma que eu achei bem interessante para vender foi que eu comecei a estudar os pontos fracos dos empresários. Porque muitos empresários, eles têm aquela ambição para vender, tem aquela técnica de venda, muitas vezes vende muito, só que erra em alguns pontos. E eu fui nesses pontos, né, e analisei eles e comecei a trabalhar a venda em cima deles, né, e sempre fazendo perguntas, nunca afirmação, sempre pergunta.
Imagina se você tivesse esse tempo que você gasta com a gestão financeira da sua empresa livre. Quanto você ia aumentar o seu faturamento? Aí o cara para e pensa, é mesmo, né? Se eu tiver 2 horas por dia, que é o tempo que eu gasto aqui fazendo conciliação e tudo, eu, eu posso vender mais. Então, o investimento que eu vou ter ali na Health Money, pagando a mensalidade por mês, para um gestor financeiro é pouco. Fora que eu não vou ter nenhum tipo de encargo de Exatamente. funcionário nem nada. Custo-benefício, né? O custo-benefício é muito barato, porque nós, além de você, além da empresa contratar um especialista, uma pessoa que tem todo o know-how, conhecimento, um olhar clínico estratégico, que vai fechar os números dele com toda a segurança, sem furo. Se você for contratar um simples assistente, você vai pagar um salário mínimo para essa pessoa sem conhecimento nenhum, sem saber o que fazer com os dados ali, continuando no escuro, gerando encargos trabalhistas, tendo que ter um espaço físico para essa pessoa. Então, assim, um sistema, que aqui a gente já tem um sistema próprio, o empresário não precisa de um sistema de gestão financeira. Então, assim, o custo-benefício é muito interessante, né? E é muito legal você trazer isso. É muito bom. É muito. As pessoas que estão usando, que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, tá vendo a diferença. Eu falo assim, nossa, é muito interessante. Eu nunca imaginava que eu gastava dinheiro com isso. Eu falei, para você ver. E a gente tem uns clientes que é do interior, e no interior tem uns fiados, né? No interior de onde? Do Brasil, da França? Brasil, no Brasil. Na França, a gente tem um cliente lá em Montpellier. E eu creio que vamos fechar com mais uns 2 agora esse mês aqui na França. E eu estou focado para aprender o francês o mais rápido possível, para mim atender o francês. Tá O francês, vendo? porque ó, imagina só, aqui tem 25 mil brasileiros. Imagina quantos brasileiros tem? 25 mil. E quantos empresários brasileiros que tem? Pois é. Então, tipo assim, existe um oceano azul que eles falam, né? Aqui na França Exatamente. e na Europa também. No mundo, sabe? Eu acho que hoje a franquia vir com todo esse modelo de negócio fechado pronto é algo que todo empresário precisa. E o mais importante, a gente vem com um foco muito grande no resultado desse cliente. Que empresário que não quer isso, sabe? Ter um parceiro ali. Acho que foi até você que trouxe esses dias para mim, né? Eu te libero para você. Não, foi a Ana Paula, foi outra. Falou assim: eu cuido do seu financeiro, você cuida de todo o resto. É bem isso mesmo, né? Nós vamos liberar ele para ele ser bom no que ele faz. Sim. E igual exemplo, assim, eu vejo que tem a questão, a pessoa pergunta para mim, qual que é seu nicho? Tudo deles é nicho, né? Qual Aham, que olha, é, Henrique. qual que é o seu nicho? Eu tenho 3 áreas que eu gosto muito, né? Uhum, Tipo assim, áreas que eu tenho experiência de trabalho, que eu já fui dono da empresa nesse ramo. Então, para uhum. mim, é muito mais fácil, né? Tipo, criar uma estratégia. Porque eu vejo Você assim, conhece desse negócio, você sabe de ponta a ponta como ele funciona. sim, E aí o com certeza. olhar ele fica mais apurado, né? E fica mais fácil para você ajudar o cliente, né? E futuramente hoje eu tenho um vendedor no Brasil, um cara que vende o nosso produto no Brasil para mim. Mas me fala uma coisa, Urias. Você está há 2 meses aqui dentro. Hoje, o que mais te brilha os olhos com esse modelo de negócio nosso? O que mais brilha os olhos, eu vejo que o que mais me chama a atenção na Health Money é a forma que o sistema trabalha para o cliente. É muito claro quando você lança tudo ali no sistema, todos os números dele, quando você vai mostrar ali uma análise para ele, né, ele vai ver tudo detalhadamente ali e vai falar, cara, eu tenho como, o bom é que dá para brincar, né, um pouco com os números, falar, imagina se você diminuir isso aqui, para você ver quanto você vai economizar, dá para você mostrar praticamente o futuro para ele, aí ele fala assim, nossa, se eu segurar aqui, se eu aumentar minhas vendas aqui, eu vou ter mais lucro, mas se eu diminuir esse gasto aqui, que eu não estava prestando atenção e estou gastando,
demais, vai aumentar meu lucro, porque as pessoas pensam assim, que é só aumentar a venda que aumenta o lucro, e não é. Muitas das vezes, se você diminuir algumas despesas, dá para você ter mais lucro do que se você aumentasse a venda. Exatamente. E a gente consegue mostrar com muita clareza através de projeções e cenários, né? Sim, Então, em tempo real, uma vez por mês, a gente faz uma reunião estratégica com o cliente, onde a gente mostra para ele pontos específicos ou de que tá muito legal, que ele fez um negócio bom e deu retorno, ou gargalos que a empresa está passando e pontos de atenção urgente que ele precisa tomar conta. E sim, baseado nesses pontos, a gente consegue brincar ali com os números e mostrando para ele, olha, se você diminuir isso 5%, se você aumentar aqui 10%, se você direcionar esse dinheiro para uma reserva em tantos por cento, e aí vai mudando todo o resultado dele ali, e ele consegue enxergar exatamente como vai estar a projeção se ele seguir à risca o que os nossos franqueados traçam para eles aí como estratégia, né? Porque o que a gente faz? Baseado em números, nós fazemos ações corretivas e preventivas para colocar esse empresário em movimento, né, Urias? Para nos gargalos, nos pontos de deficiência da empresa, nós vamos tratar, nós vamos levar soluções. com certeza. E é dessa forma mesmo. Então, eu acho bem interessante essa parte da Health Money. Health Money é uma empresa que, logo, logo, nós vamos ter tanto franqueado e Ei, Urias, ei, amém! é porque quando a pessoa entende, a pessoa pensa que é um BIP, a pessoa fala BPO financeiro, né? Exato. Não Só que somos nós não somos isso. gente, não somos. Não somos, porque a gente não trabalha dessa forma só, tipo assim, cuida só dos números, não. Pelo É, menos eu vou te falar eu, né? Eu trabalho com as empresas e cuido delas como se fosse minha. quero deixar bem claro que não temos nada contra o BPO financeiro, muito pelo contrário, é um trabalho incrível que precisa ser feito. Sim, Porém, nós vamos além, né, Urias? sim, Isso com tem que certeza. existir. Não faz só o básico. Uhum. Não faz assim, só aquilo que me paga para isso que eu faço. Não. Pelo menos. Isso que você falou, é muito além, é como se a empresa fosse sua. A gente entra como um parceiro mesmo, né? Tentando não, entendendo. E aí a gente tem algumas reuniões até com esse empresário para entender realmente como a empresa funciona, quais os setores dessa empresa, qual tá o porte, nicho, quantidade de funcionários. Por quê? Porque a gente sabe que tudo deságua no financeiro e todas as decisões, independente de estar no financeiro ou não, estando em outras áreas da empresa, é aqui que no final das contas a gente tem que fazer fechar os números. Sim, com Então, nós certeza. precisamos entender tudo isso para conseguir ajudar e fechar de forma coerente, né? Eu mesmo, a reunião é uma vez por mês, correto? Correto. Só que eu faço uma vez por semana, com Olha aí. todos, com todos eles. Por quê? Porque eu quero conhecer cada um, Uhum. não só o empresário, mas a pessoa. E quando tem esse tipo de conhecimento, eu consigo ver que muitas das vezes algumas coisas que acontecem nas empresas está mais voltado para a parte da pessoa, como patrão, do que nos funcionários. Então, o problema sempre acontece, estoura na empresa, mas sempre começa no CPF, né, na pessoa. Legal você fazer isso, porque quando eu dava as mentorias, eu falava muito isso para os meus mentorados, né? Que a empresa geralmente é reflexo do dono, Sim, né? E quando as empresas chegam para a gente, geralmente elas chegam com pessoa física e jurídica tudo misturado, sim, elas chegam sem retirada fixa de prolabore, vai tirando do jeito que dá, onde tem dinheiro, aquela coisa, né? E aí, essa sim, semana eu até atendi um cliente final, e aí eu perguntei para ele, eu falei, me conta uma coisa, como é que tá a pessoa física e jurídica? Aí ele começou a rir. Ele falou, Michele, seja honesta comigo, você já pegou alguma empresa onde a pessoa física e jurídica está totalmente separada? Aí eu comecei a rir, eu falei, ó, não, honestamente eu nunca peguei, mas a gente resolve isso aqui, depois ela fica. sim, Aí ele riu, falou, é verdade, então tá bom. com certeza. E a gente resolve. E quando a pessoa tem um prolabore, fica mais fácil de resolver tudo. Exato. Porque a pessoa começa a entender que a primeira coisa que eu tento mostrar para um empresário é Uhum. que o que é que você faz na sua empresa?
eu trabalho, faço a parte da gerência ali, beleza. Quanto ganha o gerente? Ganha isso aqui, beleza. Então, a partir de hoje, seu salário é esse. Não importa se você é o dono. Porque se um dia acontecer qualquer imprevisto, você já está acostumado a viver com aquele salário. No Exato. final do ano, se a sua empresa tiver lucro, aí a gente pode ver o que faz com a parte do lucro. Mas você tem que viver com esse salário. Se Isso aí. você conseguir viver com 80% do que você ganha, você vai ficar rico fácil, sim. E é coisa simples. É com tempo, é só com tempo. É muito É legal. rápido. Costumo dizer que o Prolabora é para a gente cuidar do padrão de vida pessoa física. Uhum, O lucro distribuído para realizações. com certeza. Né? Né? Então, isso é muito legal. E quando o empresário entende isso, fica mais fácil, né? É. E Mas aí não é fácil, não, tá? No início é difícil. é muito, porque muitas vezes o empresário vai ter que passar por um processo de desaprender o que ele estava fazendo para começar a aprender algo novo, uma Sim, forma nova de fazer. E não é fácil. É muito mais fácil a gente aprender algo que a gente nunca viu antes do que ter que desaprender uma forma de fazer e fazê-la novamente. Então, sim, às vezes a gente encontra, a gente como gestor, vai encontrar algumas resistências no meio do caminho, vai ser difícil quebrar algumas crenças desse empresário que ele já vem. Então, é uma pessoa de uma vasta experiência, que está com uma empresa há anos no mercado, e aí ele vem com a síndrome da Gabriela, né? Estou no mercado há 25 anos, você está querendo me ensinar alguma coisa? Mas não, a gente já vem com um olhar técnico e a gente com um sistema validado, com um know-how de que naquele ali de gestão financeira a gente consegue estruturar para ele da melhor forma possível. E muitas vezes vão precisar de ajustes, né? com certeza. E muitas das vezes você tem que sempre. O segredo é fazer perguntas para eles. O segredo para você fazer com que a pessoa entenda o que você está falando não é você afirmar o que você está falando para ele, é você fazer pergunta. E quando você faz pergunta, você vai fazendo ele entender. E quando ele entende, aí ele fala assim: não, peraí, eu tenho que mudar. Porque a pessoa só muda quando ele entende que ele precisa de mudança. Precisa verbalizar isso. Para ele verbalizar, a gente tem que colocar ele em movimento, fazer ele Isso, pensar, né? E aí a gente traz muito essa questão, né? De sim. faz ele verbalizar. Nas reuniões estratégicas, a gente precisa fazer ele verbalizar. Porque é aí que a ficha cai. E quando cai, aí. E outra coisa, sempre quando eu termino a reunião da semana que eu faço com todos, eu pergunto ele: o que você aprendeu essa semana? Aí na outra semana eu pergunto: e aquilo que você aprendeu, você colocou em prática? Quais os resultados que você teve? Aí você viu uma mudança sua, como é que mudou tudo? Eu já peguei cliente que estava desanimado do trabalho. E Isso eu que eu venho. vou falar com você, isso que eu vou falar com você. Eu vou entrar nesse ponto. Você vendeu, olha só, gente, quando a pessoa compra uma franquia, a gente fala assim, ó, você vai passar os primeiros 30 dias fazendo treinamento, igual eu já falei. E aí o Urias chegou, não, tudo bem. Eu falei, não, se precisar, Urias, a gente dá uma acelerada, beleza. Nos primeiros 15 dias. Aí a minha pergunta aqui estava assim, ó. Você vendeu você já vendeu antes de concluir os seus treinamentos? Antes de fazer a primeira aula. Me deixou louca, gente. Antes dele começar o primeiro treinamento, esse homem já tinha vendido. Eu falei, minha Nossa Senhora, então vamos acelerar todo o processo aí. E foi Antes, muito bacana, porque ele tem essa facilidade de venda, que diferente da grande maioria, isso está nele, tá enraizado no Urias, isso é muito legal. E aí eu queria que você contasse para nós um pouquinho. Você já me falou que muitas vezes você atrai esse cliente fazendo perguntas e fazendo ele verbalizar o que ele precisa, né? uhum. Como que você vê essa facilidade em vender? Como é fácil vender? Uhum. Por quê? Mas é fácil. Tudo é fácil. Hum, Porque a venda, é, você pode se tornar o melhor vendedor do mundo. Só se você pegar e se dedicar àquilo. Se você estudar 2.000 horas um tema, você vai se tornar especialista naquela área. E eu consigo vender fácil.
Por quê? É porque eu consigo me colocar no lugar do cliente. Eu não vendo pelo dinheiro, entendeu ou não? Claro. O meu prazer não é fechar a venda e por causa do dinheiro. O meu prazer é fechar a venda e falar, é mais um que eu vou ajudar. É muito legal. E Entendeu? Então, aí tipo dei assim, muito de encontro quando eu conversei com o Urias, isso foi muito bacana, porque hoje, agora, quando ele entrou ainda, a gente nem tinha a seleção. Agora, para ser um franqueado da Health Money, você passa por uma seleção e um crivo aí para entender se você tem esse perfil. Quando eu conversei com o Urias, foi muito gritante nele ver essa questão do propósito. E o propósito é um dos pontos fortes da Health Money. Então, é essa questão do servir e de realmente transformar a vida desse empresário. Né? Que jeito? Levando um propósito. Eu consigo te ajudar a mudar a realidade da sua empresa. E era isso que eu queria chegar com você. Eu quero saber dos resultados. Quando a gente fala em propósito, em reuniões semanais para você conhecer esse cliente, para entender qual a necessidade dele, para entender o que realmente ele quer, a expectativa dele. Nesse trabalho que você vem fazendo, me conta um pouco. Você me contou esses dias aí que eu fiquei apaixonada. Me conta aí desses resultados. Divide com a gente de novo. Tem um cliente que foi meu primeiro cliente na Health Money. Ele era meu cliente de mentoria, né? A gente tinha mentoria com ele. E quando eu comecei a mentoria com ele, há 3 meses atrás, foi fevereiro, né? Março, abril, maio, junho, julho, 5 meses atrás, a empresa dele vendia tipo um valor, né? E hoje ele Que valor! era 25 mil por mês de faturamento. E hoje ele faturou, até agora, eu estava lançando agora os últimos dele aqui, vai só esse mês que a nossa meta era 60 mil, ele conseguiu faturar 63. Gente, presta atenção. De 25 para 63 foram mais de 100%. Mais de 100%. Em 5 E meses. menos de 5 meses um pouco, mas é por quê? Porque ele conseguiu enxergar que antes ele via o trabalho dele como uma coisa cansativa. Trabalho muito e tal. E depois, quando eu comecei a mostrar para ele que o trabalho dele não era cansativo, ele só precisava de pessoas para ajudar ele. Ele começou a colocar pessoas. Teve um dia que ele falou assim: eu não vou colocar essa pessoa, não, porque é caro. Eu falei assim: vamos fazer uma conta? Se você colocar ele, você pode aumentar a sua produção em quanto? Ele falou: em tanto. Eu falei: pois então, só essa produção já pagou ele. E fora a produção de outros produtos que você tem. Então, tudo é a questão de conversar. Ele fala assim que ele gosta muito da mentoria e do nosso trabalho, por quê? Porque quando eu cheguei para trazer tipo uma energia para ele. Quando ele estava triste, assim, cansado do trabalho, porque o trabalho é desgastante, né? E muitas das vezes, muitas pessoas não aguentam, o psicológico cansa, o físico cansa. E quando você tem uma pessoa ali que você sabe que ele é seu parceiro e quer o seu melhor, você tem alguém para conversar, cara. Aí fala assim, vou fazer esse investimento, o que você acha? Falei assim, cara, é bom. Aí tem outros investimentos, não, segura um pouquinho, vamos para mais outro mês. Por quê? Vai ter uma pessoa para você tirar uma dúvida, para você conversar. Que às vezes você toma uma decisão ali na emoção, né? E aí é onde é que hoje você toma prejuízo por causa Muitas disso. vezes tomando decisões erradas, porque Erradas. não tem clareza, porque está tomando decisão na emoção. Pensa que é bom, vou ganhar muito dinheiro. Calma, moço, o dinheiro é uma consequência. Exatamente. Vai vir, o dinheiro vai vir, moço. Você não precisa correr atrás dele, ele vem. Preocupa não. Ele falou sim que agora ele tem que, muitas das vezes, falar, para um pouquinho o movimento, porque vai muita gente agora. Porque Olha tudo vai mudar. Por quê? O que mudou nele? O ambiente e também a mentalidade. A mentalidade, né? Eu sabe por que eu não tenho dificuldade na venda? Porque eu não olho por não. Muitas pessoas param no não. Eu não paro no não. As pessoas se frustram com o não. Por quê? Porque ela leva esse não para o lado pessoal. E não é. É desse jeito mesmo. O que o cliente fala para nós não é para nós, é para ele. Com certeza. Ele vai voltar. É uma sementinha que você está plantando ali, que na hora que o negócio pegar, ele vai lembrar de você. E ele vai falar,
eu preciso dele. E muitas vezes, ó, quando eu fecho um cliente, eu não falo obrigado. Eu falo parabéns por você ter contratado meu serviço. Escolha, é isso aí, é E muito nós bom. vamos crescer junto. E como a gente fala de suporte, que você falou que você estava ali sendo um suporte para essa pessoa, você sentiu alguma. Como é que foi para você entrar na franquia? Me fala um pouco desse suporte. Você sentiu ter um suporte aqui também para você, para te ajudar em alguns pontos? Como é que tá isso? Um exemplo assim, muitas coisas que me chamam, uma das muitas coisas que me chamaram a atenção na Health Money foi o pós-venda. Porque vender, qualquer um vende. Agora, fazer o trabalho de pós-venda, a diferença das empresas que crescem para as que não crescem está aí. Porque é depois da venda, depois que eu já ganhei o dinheiro do cliente. Como é que eu vou atender ele? E a Health Money tem uma coisa totalmente diferente dos outros lugares. Que a pós-venda deles é melhor do que a venda, você entendeu? Né? Eita, que coisa boa! A gente está Ó, descobrindo isso junto com vocês. a menina fica mandando mensagem toda hora. Tá precisando de ajuda? É Suelen, né? A Suelen. Nós temos um time, gente. Nós temos parceiras maravilhosas. A Suelen, para mim, eu vou falar para você. Toda pessoa que estiver entrando na Health Money para a parte de ensinar, ela é a melhor. Existem outras e tudo, mas é porque ela, tipo, ela entende que a pessoa está começando. Então, é mais fácil quando a pessoa te entende. E aí ela é toda hora prestativa, tá precisando de ajuda, tem alguma coisa que eu preciso te ajudar, que eu posso te ajudar. Então, tipo assim, não é aquela pessoa que só te procura, só te responde a mensagem, não. Ela te responde a mensagem e às vezes ela grava um vídeo e fala, é desse jeito. Então, tipo assim, você vê que as pessoas elas estão preocupadas com você e não só com o que você pode entregar para elas, né? É muito bom. Essa aí é a diferença. Da Health Money após venda, o treinamento é maravilhoso. Que coisa boa, Ulisses. Que bom saber disso. E o que mais te impressionou depois que você entrou? O que mais me impressionou foi a unidade, né? Tipo assim, os franqueados não são aquelas pessoas que querem que o outro perca a venda. Eles comemoram quando o outro vende. É lindo, né? Então, tipo assim, isso é interessante, porque um quer ajudar o outro, um quer incentivar o outro. Não é aquela pessoa que fala. Porque tem pessoas que, quando você conquista um cliente, fala assim, ih, já veio um para dividir comigo. Não, Eles não se veem como concorrentes, né? não. É muito legal. Eu falo que aqui a gente se dá as mãos mesmo e um ajuda o outro de forma muito genuína. Até porque eu gosto muito de trazer essa questão. É o que você falou. Nós estamos nadando num oceano azul. Quantas empresas, quantos empresários precisam da gente? Então, tem gente campo para todo mundo. Tem. Que precisa, esse sangue nos olhos, a vontade de trabalhar, não vai faltar cliente, falta braço. Que é o que está acontecendo aqui com o nosso amigo lá na França. Falta braço. Eu creio que até dezembro a gente vai ter, igual na nossa meta que a gente traçou lá, 10 clientes. E até o próximo dezembro, 36. Uau. Então, essa é a nossa meta. E aí é aquela coisa, aí a gente começa a estruturar a franquia do Urias, vai ter um momento de expansão, né, do negócio, e aí a gente começa a preparar a empresa do Urias para escalar a unidade dele. Que jeito que é isso? Através de processos bem descritos de cada tarefa que ele executa hoje em cada cliente para ter uma contratação muito mais eficaz, produtiva, que ele consiga colocar pessoas competentes embaixo dele e trazendo cada vez mais clientes e aumentando a unidade dele. Isso é fantástico. Com certeza. Eu já estou treinando uma pessoa para fazer a parte do operacional. Eu falei assim, eu tenho que procurar gente, porque eu sei que onde é que eu vou chegar. Então, eu tenho que começar a treinar pessoas agora. Eu já tenho um vendedor na cidade, daqui a pouco vai começar em outra. Porque eu quero que toda pessoa que querer saber de gestão financeira na área empresarial, pelo menos na redondeza ali da minha cidade, que é o noroeste do Espírito Santo, e o sul da Bahia, eles lembram da Health Money. Ser uma referência forte ali na sua região. Com certeza. E a gente vai conseguir. É tudo com o tempo. É tudo com o tempo. Eu só sei que eu sei onde é que eu vou chegar.
Eu costumo dizer, Urias, tudo que é uma construção. A gente começa semeando, né? Plantando, regando, fazendo um trabalho então, com muita seriedade, entendendo o que realmente você pode transformar na vida desses empresários de forma genuína, entrando como um parceiro e olhando para a empresa como se ela fosse sua, e os resultados começam a vir. Não tem jeito de ser diferente, né? Mas leva um tempo, é um processo de construção, não é do dia para a noite, né? Não, não é do dia para a noite, não. E outra coisa, o segredo é não ficar parado. O que é não ficar parado? Às vezes o cara pega lá o resultado e senta em cima do resultado. Exato. Eu não. Eu estou fazendo curso de venda. Falei que eu quero me especializar em venda para me poder ajudar todos os franqueados que precisar. Né? Eu quero me especializar nessa área de venda. Por quê? Porque eu vi que é um ponto que é necessário. Mas não é só venda da franquia, é de todas as áreas. Eu quero ter parceiro, né? Tem dificuldade. Com certeza, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. É isso mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pensa no futuro e de crescer, mas nunca sozinho. Porque ninguém cresce sozinho. Super, concordo. Todo mundo cresce só com parceria. Sim. Então a gente vai chegar. Parceria e tudo, nesses 2 meses que você está aqui com a gente, qual foi o seu, que você acha que foi o seu maior ganho pessoal e profissional até agora dentro da franquia? O maior ganho dentro da franquia profissional? E pessoal mesmo. E pessoal. A pessoal foi a liberdade, sabe? A liberdade de trabalhar aonde eu querer. Tipo, se eu querer. Engraçado que eu vim para a França para ganhar dinheiro, né? Porque todo imigrante sai do país dele para ganhar dinheiro. Ninguém vem aqui para curtir, vem para ganhar dinheiro. E hoje a Health Money me proporcionou uma coisa bem interessante que se eu ficar aqui na França, né, não é por dinheiro, é porque eu quero morar aqui. Porque a Health Money me dá dinheiro tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar. Até na Venezuela, se nós ir para lá, é melhor ainda. Os empresários estão precisando de ajuda. Porque tem liberdade, a liberdade que dá o trabalho é muito bom. É incrível, Urias, e você tocou num ponto que para mim também, olha, mexe comigo com força, porque essa liberdade de você ter flexibilidade na sua agenda, você trabalha a hora que você quer, a gente trabalha muito, né? Eu falo que o empresário, no geral, você trabalha muito mais do que um funcionário, um CLT, porque você precisa colocar energia em movimento, como o próprio Urias falou no seu negócio, senão ele não cresce. Então a gente trabalha muito. Porém, você existe uma flexibilidade muito grande de horário. Então, eu posso começar mais tarde, eu sei que eu vou terminar mais tarde, está tudo bem. Outro dia eu vou começar muito cedo, mas 3 horas da tarde eu finalizei. A semana que vem, estou indo levar minha filha, semana que vem não, em agosto, no meio de agosto. Minha filha está voltando para Michigan para estudar, então ela vai fazer uma mudança de apartamento, um monte de coisa. Já estou me organizando toda, porque eu vou trabalhar de lá. Sim. Setembro eu estou no Brasil, vou trabalhar no Brasil, nós vamos ter uma conferência da Health Money no Brasil, tranquilamente, eu trabalho de lá. Então, gente, essa flexibilidade de agenda, de horário, você tá onde você quiser estar, desde que você tenha um comprometimento, uma seriedade com o trabalho entregue, executado, é incrível, é fantástico, né, Urias? Sim, é maravilhoso. É uma escolha, né? É o poder de escolha. A melhor escolha que eu fiz, eu vou falar para você, se pudesse comprar outra franquia de novo, eu comprava de novo. Coisa boa de ouvir, gente. Tanto que foi bom. Qual o conselho que você daria para aquelas pessoas que estão avaliando se entra, se não entra, se é um bom negócio? Porque tem uma coisa, às vezes as pessoas ficam com muito medo de e se não der certo? E se eu não tiver meu retorno de volta? E sabe? E se? E se? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Eu investi 40 mil reais já até hoje em conhecimento, em cursos. Só com aquela EFINC, que é a mentoria de pessoa física, eu fiz 50 mil. Olha em aí, 7 meses. Eu recuperei quanto? todo o meu investimento. Em 50 quanto? mil. Em 50. 7 meses. 7 meses. 7 meses.
recuperou o investimento e botou mais 10 no bolso. Eu recuperei tudo. Não foi a metade, não. Aí quando eu fui comprar a franquia, porque a franquia ela é muito massa, porque você não consegue comprar na emoção. Porque mesmo quando você quer comprar, eu quero comprar, beleza, eles te mandam o contrato e você tem um prazo ainda para assinar o contrato, não pode assinar fora desse período. Exatamente. Então, tipo assim, não é nada nem emoção. Então, eu não comprei nada nem emoção, eu comprei em razão. Quando é números, não tem coração, tem razão. Eu calculei tudo. Então, para você que hoje está aí do outro lado e está em dúvida em que eu vou investir, você tem que pensar assim: o que vai me dar um lucro? O que o país precisa hoje? Gestão financeira. Quantos milhões de CNPJ tem? Uhum. São no mínimo 20 milhões. No mínimo. E agora, quantos que estão precisando de gestão? Vários. Quantos do lado da sua casa está precisando? Vários. Imagina se todos os dias você investir na franquia, comprar sua franquia da Health Money, e todos os dias você escolher 10 locais para você ir, fazer uma visita e entregar um cartão. Prazer, meu nome é Urias, sou gestor financeiro da Health Money. Vou deixar um cartão para você aqui. E nesse cartão tem um código de barra lá um QR Code, melhor dizendo, e você vai direto para uma análise financeira gratuita. Quem não quer uma análise financeira gratuita da empresa? Sem cobrar nada. A pessoa acessa com aquele QR Code, entra lá, preenche o formulário, a gente faz o diagnóstico financeiro, pronto. É simples. Se você ir 10, no mínimo 3 vai fazer. É incrível, gente. É fácil, vender é fácil. É só você entender o que você está vendendo. Exatamente. O modelo de negócio, entender o que ele pode fazer na vida da outra pessoa, quanto você Sim. pode transformar realmente, de levar resultado. E teve um rapaz que falou para mim assim: eu quero fazer a mentoria com você. Eu falei: não, compra esse curso aqui que você vai ser uma das pessoas que vai trabalhar comigo, que eu estou comprando uma franquia aqui, eu vou precisar de gente igual você. Uau. Então, tipo assim, eu não queria o dinheiro dele, eu sei que ele vai ser um dos meus parceiros, só que eu precisava que ele fizesse esse curso. Então, a franquia, ela me proporcionou isso aí, ter contatos com pessoas que eu nunca imaginaria que eu ia ter, né? Porque a franquia é maravilhosa, não tem a que reclamar. E em dezembro, vamos ter nossos 10 clientes. No ano que vem, até dezembro, nossos 36 clientes. Uau. E vamos fazer essa empresa crescer. Eu vou crescer junto com a franquia, né? E eu creio que a Health Money a gente vai poder dar uma ajuda também para que ela cresça cada vez mais. Olha, eu vou te falar, daqui uns dias a gente vai fazer a conferência da Health Money em Paris, gente. Aí, com certeza. Vai vir mesmo, aqui é bom, hein? Aqui vai é maravilhoso. Vai ser bom. Outro ano a gente vai fazer aqui na Disney. Ixi, aqui também tem a Disney, tá? Aqui também tem. Então você pode vir aqui também. Aqui é muito bom, a França. E depois que a gente... Desculpa, pode falar. Depois que a gente começar a divulgar mais ainda, que eu mandei fazer as camisas, tá? Aqui, ó. Então, eu mandei fazer umas camisas e mandei fazer umas blusas também de frio, que depois vai vir um frio. E eu quero que quando a pessoa, onde é que a pessoa olhar, ela vai ver a Health Money. Isso, Urias. E aí, sabe uma coisa que eu gosto muito de falar? Que isso também é algo da cultura nossa da Health, que pessoas precisam de pessoas, então ninguém faz nada sozinho, a gente cresce junto. Sim. E essa questão de ser um efeito cascata, é um ganha-ganha, né? A franquia ganha, vocês ganham e principalmente o cliente final ganha, porque é incrível que a gente entrega de verdade. Então, você percebe que é realmente um efeito cascata aí que vai acontecendo de cima para baixo e vai realmente realizando na vida de todo mundo, né? Então, é muito legal esse propósito. Sim, com certeza. E a Health Money, ela me propôs também, no final do ano agora, tirar minha esposa do trabalho, que ela trabalha, e vir trabalhar comigo. É isso, gente! Tem coisa mais linda na vida! Isso é para você ver, né? Tem coisa, não tem não. A minha esposa, ela vai vir trabalhar comigo aqui na Health Money. E aí ela vai cada vez mais evoluir. É incrível, é incrível, é maravilhoso. E se eu não tivesse comprado a franquia?
Exatamente. Entendeu? Não eu ia ter essa liberdade. Eu ia estar ainda trabalhando. E aquela coisa, né, Urias, colocando energia num negócio seu, se Sim, aprimorando, aprendendo, estudando, que é o que você faz sim. muito, Tem mas que ser. focado em crescer o seu negócio, né? Sim, E, consequentemente, ajudando pessoas. com Consequentemente, certeza. pessoas. Ajudando Então, pessoas. incrível. Porque um cliente satisfeito, ele fala para 10. Né? Imagina esses 10 sendo satisfeitos, eu falar para mais 10 e é tudo a questão de tempo. O que você que vai comprar a franquia agora e tem que entender é tudo uma questão de tempo e de energia. O É. quanto de energia que eu coloco na minha empresa. Todos os dias eu fico no mínimo 2 horas aqui estudando os cursos que tem lá, né, no site lá da Health Money, que a gente, né, os treinamentos que a gente tem. Ah, mas eu já assisti, não tem problema, não, assisto de novo. Assisto de novo. Até entrar cada vez mais no meu subconsciente e aprender o máximo que puder. E depois eu fico imaginando, quantos empresários que eu conheço? Tem esse cara aqui, ó, Joãozinho. Joãozinho é. Rapaz, vou mandar mensagem para ele aqui agora. Fala, rapaz, eu tava pensando em você, lembrei de você e tudo. E eu tô uma análise financeira gratuita para sua empresa. Quer? O cara vai quer. Só que se eu ficar aqui em casa esperando, Deus, me manda o cliente, nunca vai vir. Exatamente. É o movimento, né? Eu falo que o resultado vem na proporção dos nossos movimentos, das nossas Sim. ações. Quanto mais energia, mais cliente. E um sonho assim que você tem agora com a franquia, o que você almeja da agora para frente? A minha meta aí é chegar nos 36 clientes, Deixa eu falar. né? E até 2031 bater o meu primeiro milhão. Uh! Eu já tenho uma meta, É isso aí, nós vamos junto, nós vamos junto. E com outra coisa que certeza. a gente sempre fala aqui, ninguém larga da mão de ninguém. O Urias chegou novo aqui na Health, vocês não fazem ideia o quanto ele já contribuiu, principalmente com essa questão da venda, que ele tem essa facilidade muito grande de venda. Gente, é lindo de ver. Ninguém larga na mão de ninguém, é uma construção em várias mãos, é o olhar também dos franqueados para dentro da franquia, trazendo melhorias, trazendo sugestões, trazendo coisas que funcionam para eles, ou coisas que a gente poderia otimizar para funcionar mais ainda. Então, é um movimento e uma construção em várias mãos, onde beneficia muito o trabalho e a entrega deles lá na outra ponta, né? Com Então, isso é certeza. muito legal. Muito interessante. Dias, perfeito. Muito obrigada por ter dividido um pouquinho da sua história aqui com a gente, contado para nós aí como é que foi essa trajetória que está começando, está só no começo. Daqui um ano, Urias, nós vamos fazer um combinado. Daqui um ano, Sim, nem sei se um ano, acho que até antes disso, hein? A gente volta para você contar de novo os updates disso. Como é que tá isso daí depois de ter passado um tempo? Quais são os frutos aí que você vai ter colhido, né? pode deixar. A gente que agradece aqui pela oportunidade, né, de estar participando do seu podcast. E eu creio que daqui a 6 meses nós vamos voltar aqui e vamos mostrar para vocês os resultados. Né? Eu creio que os resultados vão falar. Para validar o nosso trabalho, nós temos que ter resultados. Então você não deixe, não fica em dúvida, vai. Quem te disse que vai dar errado? Se eu parasse para ouvir quem falou, você é doido, você vai investir. Moço, se preocupa não, sei onde é que eu vou chegar, não preciso de sua opinião não. Eu vou lá e eu vou conseguir. E a gente vai conseguir. E a Health Money me ajudou demais. Então, você que ainda não comprou a franquia, compra. Você não vai se arrepender não. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar também. Que lindo, muito bom. E quem se interessar, tem o nosso Instagram, tem o Michele Que Oficial, tem o da Health Money. Entra no Instagram, entra em contato com a gente. Nós temos nosso site também da Health Money com todas as informações necessárias que você precisa para se tornar um franqueado. Para você que é empresário, que passou por aqui, que está vendo essa live, precisa de gestão financeira, temos o Urias aqui, temos um time aí de franqueados para você escolher. Gente capacitada é o que não falta para atender vocês. Então, a gente segue assim com o maior prazer em poder atendê-los para que vocês venham e conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho, né?
Urias, obrigada. Muito obrigada por esse tempinho aqui compartilhar a sua história, tá bom? Foi um Obrigado prazer. a você pela oportunidade. Prazer foi nosso. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Urias.